com saudade de vocês. Eu acho que vocês também estão com saudade das titias, não estão? Por isso, nesse domingo, nós preparamos esse culto especial para você que está aí em casa vivendo esse tempo precioso com a sua família, tá bom? Então chama a mamãe, chama o papai, a vovó, o vovô, o titio, quem tiver com você e bora assistir esse culto junto, tá bom, crianças? E agora nós vamos para a parte bem importante, o início do nosso culto. Primeiro nós vamos fazer a oração, tá bom? Vamos colocar a mão no nosso coração e orar junto para começar esse culto muito legal e abençoado para vocês hoje, tá? Vamos falar com Deus agora. Fala assim: Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Eu abro meu coração essa noite para receber e para entender a Tua palavra. Abençoa a minha família, em nome de Jesus, amém. Amém, galerinha? E o versículo de hoje que você precisa gravar é o versículo que está lá no livro de Romanos. Está escrito assim: a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. E agora vamos para uma parte muito importante, a parte do louvor. Vamos lá, gente, vamos arredar o sofá e a cadeira e vamos dançar, criançada. Levanta do sofá, hora de louvar a Deus. Vamos lá. Na Bíblia vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, se vem o mal. Você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças para matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Bíblia, vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, se vem o mal. Você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute como Davi lutou. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé.
Vamos lá, criançada. Como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. A coluna no lugar aí, gente. Quem não conhece essa música, né? Vamos lá. Vizinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um vizinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Vamos lá. Batendo palma aí. Havia um vizinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Mais rápido. Endireitou. Para uma parte muito importante do nosso cultinho, a hora da palavra de Deus. Nessa hora você senta aí na tua casa e presta atenção na história que a tia vai contar, tá bom? A palavra de hoje nós vamos falar sobre a fé. Então fala assim para quem está do teu lado aí. Hoje nós vamos aprender sobre fé, tá bom? A palavra de Deus gera fé. Repete aí com a tia. A palavra de Deus gera fé. Aonde a palavra de Deus precisa gerar fé? No nosso coração, tá bom? Então presta atenção na história, porque a palavra de Deus gera fé, tá? E lá em Romanos está escrito: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Guarda bem esse versículo aí, que eu quero que você anote ele depois. Romanos 10:17, tá bom? Na palavra de hoje, nós vamos contar uma historinha aqui. Agora eu vou falar uma historinha para vocês e vamos ver. Ó, aqui tem um barco e tem um plástico numa caixinha para representar água, tá bom, gente? Esse plástico aqui representa água. E o barco está dentro da água. Nós vamos falar de um texto, a tia vai ler aqui para vocês um pedacinho da história, tá bom? Jesus ordenou aos discípulos subirem no barco para que fosse até o outro lado do lago de Genezaré. Depois disso, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava sozinho ali. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam nele com força. Pensa que o barco está no meio de um lago e as ondas estão batendo nele com muita força. Nesse barco estavam os discípulos de Jesus e aquelas ondas vinham e batiam no barco, tá?
porque o vento soprava contrário. O barco estava lá e as ondas batiam forte. O que fazia as ondas baterem forte era o vento soprando ao contrário. Já de madrugada, Jesus foi até o lugar em que estava o barco. Andando em cima da água, Jesus foi andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Naquele instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então, naquele momento em que os discípulos estavam apavorados, gritando de medo, Jesus veio e disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então, Pedro, que era discípulo de Jesus, disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até aonde o Senhor está." Então Pedro não acreditou que era Jesus. E aí ele falou: "Se é o Senhor mesmo, Jesus, manda eu ir andando em cima da água até aí onde o Senhor está." Jesus respondeu: "Venha." Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Depois Jesus falou: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Em seguida, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Entenderam a historinha? Jesus mandou Pedro ir e Pedro foi obediente. Ele ouviu a voz de Jesus e foi. Só que no meio do caminho ele ficou com medo. E aí o que aconteceu? Pedro começou a afundar naquela água. E aí ele gritou: "Socorro, Senhor!" Jesus estendeu a mão e socorreu a Pedro. Depois eles entraram no barco e a tempestade, o vento, ele acalmou naquele instante, tá bom? Então agora nós vamos aprender os princípios da historinha que nós ouvimos agora, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram medo? Vocês estão com medo? Agora nós estamos passando um momento diferente. É um momento difícil no mundo inteiro. E às vezes a gente costuma ficar com medo, não é? Você já sentiu medo quando chove muito forte? Você já sentiu medo quando viu algum bicho? Você já sentiu medo quando ficou doente? Você já sentiu medo em algum momento? Quando a gente sente medo, a gente fica paralisado. E às vezes o medo bloqueia a nossa fé. Existe uma barreira entre nós que faz com que a nossa fé seja bloqueada quando vem um medo muito forte no nosso coração. Sabe aquele medo, aquele pavor que dá? Você só fica com medo. Isso aconteceu com os discípulos quando estavam atravessando para o outro lado. Enquanto atravessavam, o vento ficou muito forte, as ondas ficaram agitadas e eles ficaram com medo. Você já sentiu medo quando chove muito forte e faz muito barulho? Imagina isso acontecendo no mar. Deve ser assustador. Foi nessa hora que os discípulos de Jesus pensaram: puxa, se Jesus estivesse aqui, ele poderia nos ajudar. Entretanto, Jesus havia mandado eles irem antes, porque queria ensinar uma lição sobre fé. Então você diga assim com a tia: em meio ao medo, Jesus ensina uma lição de fé. Jesus tem nos ensinado diariamente uma lição de fé.
ainda que o nosso medo seja muito grande, como os dos discípulos naquela hora, ainda que o vento seja muito forte e a gente pense lá no fundo que Jesus não está aqui, que Ele não está vendo o que está acontecendo, nós temos que aprender a ter fé. Porque de tudo Ele nos dá uma lição. Jesus, Ele está sempre cuidando de nós. Ele está sempre cuidando de todas as situações. Jesus ainda tem tudo sob controle. Não precisamos ter medo. Não precisamos perder a nossa fé. Ainda que tenham dias que estejam difíceis. Tem dias que a gente vai ficar triste, que vocês vão sentir falta da igreja, dos coleguinhas, de sair para brincar lá fora, mas agora nesse período a gente não pode, tia, e eu tô tão triste, será que Jesus não está vendo o que está acontecendo? Sim, Jesus está vendo tudo o que está acontecendo e Ele está nos ensinando a ter fé. Nós temos que lembrar que mesmo que Ele não esteja ali, Ele está com tudo sobre o controle. E na hora certa, Ele aparece e o vento vai se acalmar, tá bom? Isso a gente tem que ter no nosso coração. Jesus queria que eles aprendessem a usar a fé no meio das situações difíceis, você viu? Jesus permitiu que aquilo acontecesse no barco, naquela situação difícil, para eles usarem a fé. Segure o escudo da palavra. A palavra de Deus é nosso escudo da fé. É nela que nós temos que estar seguros. Nós temos que colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para quando o medo vier, a gente possa usar ela com fé, para mandar esse medo embora, porque a gente sabe que Jesus está com a gente nesse barco. Foi assim que Pedro aprendeu a usar a sua fé. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele ficou admirado, querendo andar sobre as águas também, como Jesus. Pediu-lhe para ir até ele sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro, venha. E por causa dessa palavra, Pedro teve fé e começou a andar sobre as águas, exatamente igual Jesus andou. Veja, enquanto Pedro estava no barco, ele estava com medo. Mas depois que ouviu Jesus chamando para ir até ele, Pedro teve fé e saiu do barco. Pedro estava dentro do barco e estava com muito medo. Ele também achou que Jesus era um fantasma. Mas quando Jesus falou e liberou uma palavra sobre a vida de Pedro e disse venha, Jesus só disse venha. Ele acreditou. Pedro teve fé no coração dele que era Jesus e ele foi. Por isso a gente precisa ter fé. Por isso a gente precisa acreditar na palavra de Deus, principalmente nesses dias difíceis. Porque Jesus, ele fala conosco e o que ele está falando na palavra é verdade. O que aconteceu com Pedro para lhe dar tanta coragem? Vocês querem saber o que aconteceu com Pedro, que ele teve tanta coragem naquela hora de sair do barco e andar sobre a água? Pedro ouviu a voz de Jesus dizendo para ele, venha. É a palavra de Deus que gera fé em nosso coração. Hoje, uma maneira de você ouvir a voz de Jesus através da Bíblia. Essa é a maneira que nós temos hoje para ouvir a voz de Jesus, é através da Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Tia, mas eu não sei ler. Pede para alguém na sua casa ler uma palavra de fé para você. Pede para ler Romanos 10, 17. Grava a palavra no teu coração. Grava a palavra de fé no teu coração. E quando o medo vier, você vai ter que dizer para ele, medo, sai daqui. Você não me pertence porque eu tenho Jesus. E em Jesus eu tenho fé, tá? Então agora, ó, qual a situação você precisa se encher de fé? Nessa hora, Jesus ensina que a gente precisa se encher de fé quando vem o medo. Mas Pedro, vamos ver uma diferença? Vou mostrar dois desenhos aqui para vocês, ó. Um bonequinho muito feliz e um bonequinho muito triste, tá vendo? Vou abrir primeiro o desenho desse bonequinho aqui, muito feliz, muito triste. E vamos ver o que tem dentro desse bonequinho muito triste, ó. O que tem dentro dele?
Não tem nada. Dentro do bonequinho triste está vazio. Ele não tem nada dentro dele. Se o medo vier sobre esse bonequinho triste aqui, o que o medo vai encontrar lá dentro no coração dele? Nada, vazio. E aí esse bonequinho triste vai ficar com mais medo ainda. E ele não vai conseguir melhorar do medo igual Pedro conseguiu. Vamos ver o que tem dentro desse bonequinho feliz. Olha só o que tem dentro desse bonequinho feliz. Tem Jesus. Quando nós temos Jesus dentro de nós, do nosso coração, o medo ele vem. Mas aí, quem é que o medo vai encontrar? O medo vai encontrar Jesus. E daí ele vai ter que ir embora, porque nós estamos cheios de Deus, cheios de fé e cheios de Jesus, tá bom? Então, no domingo de hoje, qual é a lição? A lição é que ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que a gente tenha medo, nós precisamos acreditar em Jesus. Tia, mas eu não tenho que acreditar na televisão, no que as coisas estão falando que está tudo muito ruim, que está tudo muito feio. Não tenho que acreditar nisso, eu tenho que acreditar em Jesus. Em Jesus. Quantas vezes a gente já ficou doente? Quantas vezes nós já tivemos problema? Em todas as vezes nós saímos vitoriosos, porque Jesus estava ali, Ele estava com tudo sob o controle. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos apavorar. Jesus, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando da minha vida, da vida de todas as tias da igreja e da tua vida também. Então, por isso, nessa noite, acredita, Jesus está cuidando de você, Ele está aí. Enche o teu coração de fé, respira bem fundo, bem fundo e bem fundo e fala assim: Jesus, eu acredito em você, entra aqui no meu coração e não deixe o medo entrar aqui dentro, leve esse medo embora, tá bom? Declara isso na tua vida todos os dias. E não esqueça de orar a semana inteirinha, de ouvir a palavra de Deus e de pedir para o papai e para a mamãe lerem versículos da Bíblia em casa para vocês, tá bom, criançada? E agora a tia vai falar qual é a atividade de hoje para vocês. E hoje eu quero que você pegue aí na sua casa uma folha de papel e peça para algum adulto, se você não souber fazer, e faça um barquinho. Eu coloquei aqui do meu barquinho uma bandeirinha escrito Jesus. Coloca esse barquinho no teu quarto e olha para ele todos os dias. Quando você tiver medo, lembra que você aprendeu que Jesus está sob o controle de todas as coisas. Então faça o barquinho de vocês aí e depois me mandem fotos, que eu quero ver o barquinho de todo mundo, tá bom? E agora, criançada, chegou o momento final desse dia tão especial. Eu fiquei muito feliz de passar esse tempinho com vocês. Eu quero lembrar vocês que todo domingo vai ter uma palavra especial para o coraçãozinho de vocês. Quero dizer também que nós estamos com muita saudade de todas as crianças da Igreja Ceia. E agora, nesse momento, nós vamos fazer uma oração para encerrar o nosso cultinho de hoje, tá bom? Coloca a mão no coração aí e não esqueça de orar toda semana pelas titias, pela família e pela nossa pastora, tá bom? Vamos orar então? Senhor Jesus, obrigada por esse cultinho, obrigada, Deus, pela tua palavra, obrigada pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Senhor, eu aprendi nessa noite que eu tenho que ter fé e que a minha fé tem que estar firmada em Jesus. Eu aprendi essa noite que eu não preciso ter medo e eu preciso mandar o medo embora usando a minha fé. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, os nossos amigos da igreja. Senhor, abençoa a nossa pastorinha, cura a nossa pastora, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida, Senhor, também de cada amiguinho, de cada coleguinha de cultinho, da igreja, da escola. Senhor, todos os doentes nessa hora, nós colocamos diante do Senhor. Deus, nessa hora nós oramos, nós agradecemos porque temos vida e temos saúde e podemos orar por outras pessoas que nessa hora não têm, Deus. Deus, que o Senhor possa estar curando, porque nós cremos que Tu és a cura, Jesus. Tu és a cura, Senhor. Nós oramos pelo mundo inteiro nessa hora. Nós te pedimos, Deus,
que a tua misericórdia se renove sobre as nossas vidas a cada manhã. Nós te pedimos, Deus, pela nossa semana, nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença. Nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pela nossa igreja, nós oramos por tudo e agradecemos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Obrigada por terem ouvido a tia. Façam seus barquinhos, enche o coração de fé e domingo que vem, com a graça de Deus, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta. Beijo, meus amores!